Vamos falar a respeito da agenda do governador Rafael Fonteles, né? E o secretário de Estado de Educação, Washington Monteiro. Hoje a ajuda deles foi conjunta, mas nós vamos falar um pouco da agenda do governador, não só hoje, mas nessa semana. Hoje entregaram a reforma, ampliação e modernização do Centro Estadual de Tempo Integral Maria Modestina Bezerra, né? O SET Maria Modestina Bezerra. Ele fica localizado ali no bairro Novo Horizonte, na zona sudeste de Teresina. E aí, olha só, tecnologia, investimentos, né, laboratório, estão vendo aí as imagens. Sim. Foi um momento de agenda, né, positiva aí da educação, Lívia? Com certeza, Gelson. Ele pôde, como é de costume, de praxe, o governador ele conversa com os alunos, como pode ver nas imagens, ele faz as atividades juntamente com eles, ele foi ao laboratório de informática, ao laboratório de ciências, ele fez no quadro algumas equações matemáticas, então existiu todo esse momento para também reforçar a importância da educação e a valorização desses alunos que fazem parte do centro de educação. Então, é um projeto que ele tem o objetivo de ampliar cada vez mais. Quando a gente observa o padrão que está sendo colocado nas escolas do Piauí, também se observa essa mecanização em fazer com que esses alunos eles estejam em locais não somente de ensino etéreo, né, o ensino que é dado pelos professores, mas também um local em que haja uma infraestrutura para recebê-los. Tem ar-condicionado, tem cadeiras confortáveis, aparelhos de computador que são avançados, que têm acesso à tecnologia, à internet. Então, assim, tudo de muita utilidade, muita inovação para fazer com que esses alunos possam ter oportunidades mais para frente, inclusive com capacitação. O governador Rafael Fonteles, né, falou a respeito do dia de hoje, da visita que fez ao SET e a inauguração, né, desse novo espaço, desses novos equipamentos para a unidade. Olha, além dessa nova metodologia do ensino em tempo integral, estudante 9 horas por dia na escola, com a educação profissional e técnica dentro do currículo, como é o caso dessa escola que tem programação de jogos, tem empreendedorismo como cursos técnicos, a boa infraestrutura ajuda nesse processo de aprendizagem. Tem mais uma escola que atinge o padrão máximo de qualidade, com todos os espaços necessários para o desenvolvimento integral desses jovens. O refeitório onde estamos, de altíssima qualidade, climatizado, com nutricionistas garantindo as 3 refeições com excelente padrão de qualidade. Também laboratório de informática, laboratório de ciências, biologia, física e química, a sala de inovação para as aulas de inteligência artificial e robótica, também as salas de aula climatizadas, a sala de atendimento educacional especializado, a biblioteca, a quadra poliesportiva coberta, a área de convivência, a sala dos professores, a área administrativa e até a sala do Piauí Saúde Digital, com médico disponível em 12 especialidades médicas, todos os dias para toda a comunidade escolar. São mais de 300 obras em andamento, são cerca de 100 inaugurações desde o início da gestão do governador Rafael e toda semana tem entrega na SEDUC. Então assim a gente vai fortalecendo a nossa educação e garantindo mais e melhores oportunidades aos nossos estudantes. Para esse ano, secretário, qual é a meta de escolas reformadas e entregues pelo Estado? Nós estamos com mais de 300 obras em andamento, então a meta aí é endereçar, acelerar todas essas obras. Já estamos com 30 prontas para inaugurar, só aguardando a agenda do nosso governador Rafael Fonteles. Como disse, toda semana tem inauguração e até o final do próximo ano, todas as 512 terão passado por reforma e terão, né, o padrão, que a gente diz o padrão ouro, né? Todas estão com todos os espaços, estão adequadas ao tempo integral e ao ensino profissional. Mas nós vamos levar esse mesmo padrão aqui do Modestina Bezerra e de tantas outras a todas as escolas em todos os municípios. Aí, Elivaldo Barbosa, a educação é uma bandeira do governo Rafael Fonteles, né? Exatamente, é um setor que avança bastante. Aí, como a Lívia descreveu tão bem, esse SET, um centro especializado em tempo integral, Centro Educacional de Tempo Integral, mostra bem como a rede estadual de ensino está se transformando no Piauí. Não só nas instalações físicas, nos laboratórios, nas condições adequadas para o aprendizado, como esse resultado já aparece em indicadores importantes que medem exatamente a eficácia da educação pública no país, como o IDEB, né? Eu lembro bem que no ano passado o IDEB
do Piauí foi um dos destaques da região e até no país. Então, o que se espera é exatamente, recentemente, a inauguração de um centro de idiomas, semana passada. Então, é um segmento que avança a passos largos do Piauí e é um fator de desenvolvimento regional no estado. E o governador Rafael Fonteles confirmou hoje que vai embarcar nos próximos dias para uma missão oficial no Oriente Médio. Vai representando o Consórcio Nordeste. A agenda internacional inclui encontros com autoridades e investidores do Catar, Emirados Árabes Unidos e também Arábia Saudita. Olha, o objetivo é atrair investimentos. Todos sabemos que os países do Oriente Médio, Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, têm muitos recursos em fundos soberanos e em empresas estatais, e eles estão expandindo os investimentos em todo o mundo. E o Brasil tende a ser um país que pode recepcionar esses investimentos, sobretudo por causa da transição energética. E o Nordeste, o Piauí em particular, tem grande potencial nessa área. Então o objetivo é apresentar a carteira de projetos dos 9 estados nordestinos, sobretudo na área de energia, na área de infraestrutura, na área de economia digital e na área de turismo, além dos projetos de infraestrutura logística. Essa transição energética, né, tem chamado muita atenção, a possibilidade de investimentos, o Nordeste do Brasil sendo oferecido como lugar para esses investimentos. E aqui um detalhe, né? Internamente, Piauí e Ceará meio que disputam essa condição de um local para esses investimentos. Lá, o governador vai representar os 2 estados, Elivaldo Barbosa. Tem que virar essa chave, né? É verdade. Eu diria até que a região acordou. Não adianta um estado aqui evoluir mais, outro, se o processo de desenvolvimento ele tem que acontecer de forma mais integrada possível. A União vive uma situação de extrema dificuldade orçamentária para fomentar obras de grande envergadura no país e na região. Olha só, a região você percebe e que ações efetivas o governo federal vem desenvolvendo com recursos da União. Pouca coisa. Agora, o caminho é esse que a região está tomando, através do Consórcio Nordeste, de buscar lá fora, de buscar no exterior, em regiões extremamente capitalizadas, como os Emirados Árabes, o Oriente Médio, como os Emirados Árabes Unidos, Catar, e buscar atrair investimentos numa área que está hoje sendo foco de todos os governos, a transição energética. Esse é o caminho de buscar recursos fora. Aqui, eles estão cada dia mais difíceis. Inclusive, um bastidor interessante, Elivaldo, eu conversava com o secretário de Inteligência Artificial, André Macedo, sobre justamente essa disputa interna que ocorre entre os 2 estados e como que está esse incentivo acadêmico às pesquisas e também ao desenvolvimento dessas tecnologias aqui no Piauí, se existe alguma dificuldade em relação ao Ceará. E ele foi diplomático, ele falou que não existe essa competição entre os 2, que é importante haver esse crescimento em comum. Mas sabemos que não é 100% assim, cada um vai brigar pelo seu, mas nessa agenda internacional é perceptível que sim, o foco é o Nordeste e a sua capacidade de transformar a energia, de fazer com que ela seja cada vez mais participante da bioeconomia. Então é muito importante e traz também esse protagonismo que foi tão excluído da gente ao longo dos anos. Do Nordeste, né? Do Nordeste, sim. Bom, vamos falar um pouco sobre a viagem também para Brasília, né? O governador Rafael Fonteles comentou sobre as reuniões lá na capital federal e o saldo dos encontros. Ora, foram muitas agendas pelo Piauí e pelo Consórcio Nordeste. Reunião com o Ministério de Minas e Energia, tratando exatamente dos projetos de geração e de carga de energia renovável no Piauí e no Nordeste. O Ministério do Turismo, junto com os secretários estaduais de turismo de todos os estados do Nordeste, pedindo, obviamente, apoio para promover cada vez mais o destino Nordeste de maneira integrada, além das iniciativas de cada estado individualmente. Também um acordo de cooperação técnica com o MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para apoiar o Soberania, que é a nossa inteligência artificial em português. A própria ministra Luciana Santos relata que é a iniciativa mais avançada no Brasil em termos de desenvolvimento de uma IA própria, soberana, que não dependa das Big Techs. Portanto, foi um momento muito importante. E também tive uma agenda com o deputado Baleia Rossi, que é o relator da PEC 66, uma PEC importante para os municípios e estados brasileiros, além de reuniões com empresas de energia solar e também de hidrogênio que tivemos ao longo do dia de ontem. PEC 66, é importante falar que é a bandeira dos municípios na marcha lá em Brasília, Lívia.
Isso, então é um mote importantíssimo, Joelson, de haver essa comunicação e também um representante em nível estadual, que é o caso do governador. Os prefeitos, claro, têm sua grande relevância em trazer essa pauta, na verdade, mas existe sim a importância de ter um líder do executivo estadual também trazendo as suas ponderações, reivindicando esses espaços, até porque é uma discussão que passa por todas essas esferas, esfera municipal, esfera estadual e esfera federal. Então, todas as forças têm que estar imbuídas nessa discussão, senão é muito difícil ela ocorrer. Outra coisa também, Elivaldo, que é bastante importante, a força do estado do Piauí, nessas questões, passa muito pela sua bancada. E o Piauí está nessa iminência de perder 2 deputados fato, federais. Né? Mas o senador Ciro Nogueira, ontem, ao vivo aqui no Jornal do Piauí, demonstrou otimismo nesse debate, nessa discussão. E ao falar sobre... Daqui a gente comenta muito, né? Olha, como será? Qual é a possibilidade? A possibilidade é pequena, é baixa, é alta, não sei o quê. De acordo com os números do IBGE, o Piauí precisa perder 2 vagas na Câmara dos Deputados em Brasília e 6 na Assembleia Legislativa do Estado. Mas o senador Ciro demonstrou otimismo na apreciação dessa matéria em Brasília e acredita que realmente vai haver um aumento no número de vagas totais na Câmara dos Deputados para a preservação dos estados. Isso aí, Joelson, é uma bandeira que é o otimismo, a parte do senador Ciro Nogueira, e tem que ter mesmo, até porque o Piauí perde espaço no Congresso Nacional, são 2 mandatos de deputado, 2 integrantes da bancada federal. Agora, são várias barreiras que devem ser vencidas no curto, o tempo está passando, o tempo está ficando curto. Primeiro, no próprio Congresso. Essa não é unanimidade no Congresso, não. Lá tem muitas divisões. Há forças que defendem exatamente o cumprimento da regra de redistribuição das vagas, somente isso, Lívia. E assim, tem que ser aprovado no Congresso, tem que merecer também um entendimento muito alinhado com o Supremo Tribunal Federal, com a Justiça, para abrir mão da simples redistribuição das vagas com base no censo de 2022, abrir mão para ampliar em 18 cadeiras da Câmara Federal, para poder, quem perde, manter o que tem, sem prejuízo daqueles que legitimamente ganham mais mandatos na Câmara Federal. Muito bem. Vamos falar agora a respeito da Previdência, Lívia? Vamos. Vamos falar da Previdência. Olha só, a Previdência Social, como vocês sabem, existe um desconto que é feito segundo as investigações, irregulares, foram realizados no contra-cheque de aposentados da Previdência. Esse desfalque seria de cerca de 6 bilhões aproximadamente, né? Dinheiro que foi descontado por associações, organizações que não teriam tido autorização dos aposentados para fazer esses descontos. Muito bem, por causa desse assunto que você está acompanhando no Noticiário Nacional, houve uma discussão na Câmara dos Deputados para a aprovação de uma matéria em regime de urgência que proíbe esses descontos, Lívia. Isso, foi uma movimentação que foi quase que unânime entre os deputados para justamente agilizar essa medida. Então, não passou nem pelas comissões por ter o seu teor de urgência e também não necessitou uma articulação de bancada muito forte. Sabemos que quando se fala sobre aprovação de projetos dentro da Câmara e no próprio Senado, existe o quê? Uma necessidade de que as bancadas estejam unidas nessa votação e não ter nenhuma demora. Dessa vez não, foi muito rápido e a ideia é que justamente haja essa celeridade e traga respostas para essa população que foi prejudicada durante essa investigação que está ocorrendo. Muito bem. Os descontos variavam muito, né? R$70, R$50, dependendo lá das associações, dos sindicatos, eventualmente, que eram criados, Sindicato dos Aposentados, Associação dos Aposentados do Brasil, enfim, uma série de instituições, e aí eram realizados esses descontos. Agora, de acordo com a matéria, vamos colocar aqui na tela, apreciada na Câmara aprovou a urgência para esse projeto que proíbe descontos automáticos do INSS. Foi aprovada a urgência no dia 20 de maio, ontem. Isso, exatamente. Então, não foi aprovada a matéria, foi a urgência, para tramitar rápido. Próxima informação, o projeto de lei é o PL 1846 de 2025, de autoria do deputado Sidney Leite, um deputado do PSD do Amazonas, que está propondo essa matéria. Aliás, que propõe o regime de urgência. Não, a matéria, perdão. A matéria, sim. Confundi tudo. Ele é o propositor do projeto de lei cujo regime de urgência foi aprovado na Câmara. Isso. A próxima informação tem o objetivo de proibir o desconto automático de mensalidades de associações e sindicatos diretamente dos benefícios pagos pelo INSS a aposentados e pensionistas. O objeto da matéria é evitar esses descontos. E aí, a outra informação
é de que nos próximos passos, com essa urgência aprovada, o projeto deve ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem necessidade de passar pelas comissões. Nem CCJ, Lívia? Não. Vai direto. Vai direto, nem Já. pela finança, Plenário. nada. E também o que se mostra, Joelson, por essas indicações, é que é em paralelo à CPMI, né? Quando a gente fala sobre esse processo de fraude do INSS, também se observa que existem outras questões acontecendo em paralelo, como é o caso da CPI, que pode ocorrer a qualquer momento, e também das investigações da Polícia Federal. Esse seria um projeto para o depois, para fazer com que esses beneficiados eles não possam ser prejudicados a partir de agora. Então, é uma medida de contenção, não de, por exemplo, do retroativo, que já foram prejudicados, ou de punir ninguém. É fazer com que eles não sejam mais prejudicados ainda. Não autorizar daqui para frente. Daqui para frente. Tá aí, como disse a Lívia, a medida surge em meio a investigações sobre as fraudes envolvendo os descontos não autorizados em benefícios do INSS. Eu acho interessante essa medida. Não tem nada de desconto automático. É o seguinte, você quer entrar num sindicato, então você vai lá, tira um boleto lá na sede do sindicato, você garante que você quer a sua filiação, assina lá uma folha de papel, mas negócio de desconto automático em associação que você não sabe o que é. A pessoa é Edivaldo Barbosa. É verdade, é absurdo, né? Foi por isso que o careca do INSS ficou rico, né? Dando golpe que resultou nessa escândalo de 6 bilhões de reais. Então é critério, é apertar o cerco. O que for feito como ferramenta de combate à fraude é muito interessante e merece toda a atenção no Congresso Nacional. E a bancada está unida. Hoje eu liguei para alguns deputados, a agenda está bem corrida por conta dos prefeitos. Você fala a bancada piauiense. A bancada piauiense, mas é uma comoção completa, tanto dos deputados quanto dos senadores. A ideia é votar a favor do projeto e também a grande maioria, não chequei com todos sobre a CPMI, mas pelo menos 8 dos 10 deputados e também 2 dos 3 senadores falaram que vão votar a favor da CPI quando for tramitar no Congresso. A favor da instalação. A favor da instalação da CPI. Aí a Lívia Pessoa trazendo as informações. Outro assunto discutido em Brasília, dessa vez no Senado, foi na Comissão de Constituição e Justiça em relação à reeleição. Temos imagens da sessão de hoje. O fim da reeleição entrou na pauta, né, e para os cargos de presidente, governador e prefeito. Edivaldo Barbosa, estou surpreso com o resultado da Comissão de Constituição e Justiça, Edivaldo. A matéria que é relatada pelo senador Marcelo Castro, que você vê aí no vídeo, e foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Com essa aprovação, a matéria segue agora a proposta de emenda à Constituição para o plenário. Isso pode acontecer já hoje, na sessão de tardinha, começo da noite, no Senado Federal. E se for votada hoje, terá que conseguir 49 votos no mínimo, por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição. O que significa na prática? Se passar no Senado, segue para a Câmara, segue também essa tramitação na Câmara Federal. O que o senador Marcelo Castro e a comissão e a proposta de emenda à Constituição pretendem é pôr fim à reeleição para cargos executivos, prefeitos, governadores e presidente da República. A coincidência de mandatos só acontecerá em 2034. Daí para frente, com mandatos únicos de 5 anos, sem direito à reeleição para os cargos executivos. Para valer, Edivaldo Barbosa? Bom, para valer, o que é que nós teríamos? Qual vai ser a próxima eleição, Gelson? 2026. Aí, 2026, já acabou a reeleição? Não. Em 2026, quem for candidato já tem direito à reeleição. Por exemplo, aqui no Piauí, o governador Rafael Fonteles terá direito à reeleição. Agora, quem for eleito pela primeira vez em 2030 também poderá ser reeleito governador do estado. Vai acabar em 2034. Em 2026, as eleições são desencontradas. É outra intenção, Lívia, da PEC, é coincidir as eleições. A eleição de prefeito em 2028. Em 2028, os prefeitos serão eleitos ou reeleitos. No caso aqui, Silvio Mendes, pode ser reeleito, mas para um mandato não de 4 anos, mas de 6 anos. O mandato só vai terminar em 2034. Aí, em 2034, se a matéria for aprovada, aí nós teríamos uma eleição geral, todo o país, de vereador à presidência da República, em que todos terão mandatos de 5 anos, menos de senador, que de 5
10 anos. Então, vai ser que nem na época pós-república, em que esses 9 anos de 2026 até 8 anos de 2026 até 2034 será um período transitório. Transitório, igual a reforma tributária, né? Que está aí Muito bem. implantado de forma por etapas. Bom, mas esse debate tem controvérsia, tem discussão, vai para o plenário, terá resistência também. Já tem ex-presidentes sendo favoráveis. O presidente Lula já fez ponderações públicas sendo contrário à tese e assim por diante. Então, o debate vai ser mais acalorado na Câmara Federal, se passar no plenário do Senado. Enfim, é apenas o início, e o início que conta já com a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça. Daqui até a aprovação final, até a promulgação da emenda constitucional, ainda há um certo terreno a ser cumprido. Vamos aguardar. Uma guerra política aí acontecerá ao longo desse período todo, debates importantes.